Nessa longa vida acadêmica, ao menos uma coisa é certa: o pé na estrada sempre foi constante. E uma dessas idas e vindas, em finais de semana da casa da mãe, acontecerá algo que mudou minha vida completamente. Era um domingo nublado, quando fui ao guichê comprar as minhas passagens de volta para o meu mundinho monótono. A moça da empresa de aviação me informou que teria ônibus somente às 23 horas e 30 minutos. Era uma péssima hora para viajar, mesmo sendo perto para o meu destino. Iria ainda chegar de madrugada. Infelizmente, não havia escolha. Então, para minha sorte ou minha infelicidade, como preferir, tinha uma poltrona, era do lado da janela. 23 horas e 30 minutos. O ônibus chegou. Me despedi de meus pais e embarquei. A pessoa que supostamente iria ao meu lado não estava presente. Achei extremamente agradável tal situação. Assim a viagem não seria tão cansativa e assim poderia me sentir à vontade para me sentar nas duas poltronas. Esperei alguns minutos e, ao perceber que ninguém sentaria, joguei meu travesseiro de um lado e me encolhi no banco, deitado com a visão da janela, podendo ouvir minhas músicas, observando os raios se estrelaçando no céu, transformando minha noite em um pleno espetáculo. Enquanto curtiam a noite breaking do UAU, percebi que entramos em uma cidade e estávamos passando por um parque, com pista de skate de Cooper que contornava o lugar, além de um gramado bastante cuidado. Estava fascinada por aquele cantinho tão lindo. Até que algo maior me chamou a atenção: o parquinho. Ao virar, o ônibus mostrou o outro lado do parque, uma área para crianças. Um parquinho com direito a escorregador, casinhas, gangorra e, por fim, os balanços que me esticou imensamente. Próximo aos balanços estava parado em pé um palhaço de aparência adorável. Seu rosto esbranquiçado deixava intenso o vermelho dos cabelos e da sua boca que estampava um grande sorriso. Seus olhos eram bastante expressivos. Na sua mão esquerda segurava belos balões de cores vibrantes que flutuavam no ar, cores combinando com seu belo traje. Ao ver aquela cena, me ajeitei, sentando-me na poltrona e até me inclinando sobre o vidro para olhá-lo melhor, mais detalhadamente. Ao passar por ele, seus olhos acompanharam o ônibus e com a mão direita assinou gentilmente. Não fiz nenhuma reação para tal, até que uma mão tocou meu ombro, me assustando e quebrando minha fixação. Moça, nessa parada eu vou tentar sentar no meu lugar, tudo bem? Uma senhora que ocupava o assento sentou com a vizinha e nesta parada alguém ocuparia o lugar dela. E ela infelizmente iria se sentar comigo. Apenas balancei a cabeça de acordo com o recado. E voltei a minha atenção para o palhaço, para ver se ainda conseguia vê-lo. Mas foi em vão. Já estávamos longe do parque. O ônibus parou na rodoviária, naquela mesma cidade, e a chuva começou a cair. Meu destino não faltava muito, apenas mais 45 minutos, pensei comigo. Poxa vida, espero que quando eu chegue não esteja chovendo, senão, para pegar e sair do táxi, irei me molhar. No fim do embarque, fiquei torcendo para passar na frente do parque, na esperança de rever o palhaço. Mas, infelizmente, não passou. O motorista pegou outro caminho, dando direto à rodovia. Para minha sorte, a senhora que estava ao meu lado era bastante tranquila. Não era aquelas pessoas que gostam de fazer milhões de perguntas sobre nossas vidas. Encostada com a cabeça no vidro da janela, minha playlist começou a tocar Half Day, Closer. Entramos na ponte da divisa entre os estados. O ônibus diminuiu mais a velocidade por conta da chuva e, claro, por ser uma ponte. Observava atentamente as gotas que caíam no vidro da janela e escorriam como se tivesse uma espécie de competição entre elas. Até que algo bateu no vidro. Com um susto, tirei o meu rosto rapidamente da janela, mas logo voltei com o próximo da mesma, com a intenção de saber o que teria batido.
O ônibus foi diminuindo, mas a sua velocidade até que parou. Olhei e havia um pequeno trânsito próximo à usina Jupi. Um lado da ponte estava em reforma e só o outro lado estava liberado para passagem. Vagarosamente o ônibus ia encaminhando. A pressão brotou em o meu peito, pois não sabia se chegaria em casa antes das 2 horas da manhã. Encostei a cabeça novamente no vidro e levantei meu olhar para a vastidão do céu, vendo como os raios e os relâmpagos ficavam mais bonitos diante do raio. O espetáculo celeste foi quebrado por um enigmático balão de cor amarela que estava sobrevoando pela imensidão escura. Consequentemente, meus olhos correram para a pista, a fim de solucionar o mistério. Para o meu futuro destino, estava na beira da ponte um palhaço de costas. Pelas cores vibrantes dos balões e de sua roupa, seu cabelo intensamente vermelho poderia afirmar com total convicção que era o mesmo palhaço do parque. Mas por que ele estava na chuva e ali na beira da ponte? Talvez fosse um suicida. Entrei em total curiosidade sobre o que ele faria, e torcendo para que ele saísse de lá, pois se caísse dentro do rio, provavelmente não sairia com vida. Com a chuva, a correnteza estaria mais forte do que de costume. Ele começou a se mexer, girando vagarosamente para a frente da pista. Ao fitar meus olhos em sua face, me assustei. Seu rosto estava absolutamente diferente do que avistei anteriormente. Seus olhos encontravam-se vermelhos e brilhantes. A boca estava cortada verticalmente, transformando maior o seu sorriso, mostrando com orgulho seus dentes pontiagudos e amarelados. Existiam cortes profundos em várias partes do seu rosto, e seu nariz vermelho estava imenso. Sua roupa estava suja de sangue e rasgada. Na mão esquerda, ainda segurava os balões. Já a outra mão, pode considerar que não era uma mão humana, mas sim animalesca, onde seus dedos pareciam garras. Ao me deparar com toda a bestialidade, procurei a cortina da janela, mas justamente o meu assento não tinha cortina nenhuma. Assim o destino obrigava-me a vê-lo com todo o medo estampado em meu rosto. Ele não poderia me pegar ali dentro. O trânsito já estava despachando, e antes que ele pudesse chegar próximo do ônibus, já estaríamos longe dali. Ele começou a andar lentamente, dando um passo de cada vez. Seu olhar era somente para mim. Olhei para a senhora do meu lado e estava dormindo tranquilamente. Levantei um pouco meu corpo e dava para contar em uma mão quem estava acordado. E os únicos que estavam acordados haviam entrado em um transe, mexendo no seu smartphone. Naquela noite, tinha tirado o bolão do azar. Afinal, tive o desprazer para assistir o espetáculo do horror. No meio do caminho em direção ao ônibus, ele parou e inclinou a cabeça de lado, e começou a rir satanicamente. Sua risada era perturbadora. Visivelmente ele estava sentindo e adorando o cheiro do meu medo. Afortunadamente, com a ajuda divina, o ônibus acelerou e prosseguiu o caminho para a próxima parada, na qual era a minha. Horas. Não via logo a hora de chegar na minha casa e me trancar, me sentir segura, mesmo sendo sozinha. Na chegada à rodoviária, tomei o primeiro táxi ligeiramente direto para meu apartamento. E no meio do percurso, tentava enganar a mim mesmo sobre tudo o que eu presenciei. Ao fim da corrida, paguei o taxista, dei uma boa noite e ao porteiro, e entrei às pressas. Enquanto eu subia as escadas, comecei a procurar a chave no bolso de fora da mochila. O chaveiro estava enroscado em algum tecido, até que, sem nenhuma paciência, puxei com força para fora. E saiu junto com a chave um nariz de palhaço. Minhas pernas ficaram trêmulas, repentinamente. Não consegui enfiar a chave na fechadura da porta. Escutei passos subindo na escada. Não conseguia conter meus olhos para a fechadura. E observava o corredor de lado para o lado. Na maior tensão já vivida ditosamente. Abri a porta e entrei depressa para o lado de dentro. Fechei a porta e encostei minhas costas nela, esperando que o
dono daqueles passos iria passar. Ou não passar. Passaram. Era um casal do apartamento 206, voltando de uma festa e estavam bêbados. Comecei a rir da minha paranoia. Tirei a chave do trinco e coloquei na porta. Acendi a luz da sala, fui à cozinha para buscar um copo d'água e acalmar a tensão, até que a campainha tocou. Quem poderia ser aquela hora? Olhei para o relógio, o ponteiro marcava exatamente 3 horas. Fui bem sorrateiramente até de frente da porta. Esperei um pouco e novamente a campainha tocou. Aproximei meus olhos para o olho mágico e não tinha ninguém lá fora. Pensei comigo mesmo e cheguei a uma conclusão que certamente eram meus vizinhos fazendo algumas dessas brincadeiras de bêbado. Tentei não me incomodar. Estava morta de cansaço. Queria tomar um banho e dormir. Foi o que eu fiz. Coloquei It's Alright e entrei para o banho. Evitei pensamentos negativos, apenas tentando esquecer o que eu passei naquela noite, forçando-me a relembrar o meu fim de semana, que de fato fora esplêndido. Quando saí do banho, enrolada na toalha, escutei um barulho que vinha do quarto. Sem medo, percorri o caminho com total segurança. Ao acender a luz, vi um balão de cor vermelha batendo no teto e uma mão tocando no meu ombro. E num suspiro respido, o balão vermelho, aquele balão de cor tão vibrante, estourou na minha frente, tornando-se esta minha última memória viva.